professor Renato Janine Ribeiro. Que alegria conversar de novo com o senhor, professor. Tudo bem? Tudo bem, alegria minha também estar com você, com os ouvintes, agora vendo a gente também, né? Alegria, muito bom. Professor, eu fiquei muito alegre quando vi a sua eleição para a presidência da SBPC, Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência. Eu acompanhei ao longo dos anos e me lembro, inclusive, que durante a ditadura militar, a SBPC tinha um papel tão importante que quando havia reuniões anuais, inclusive eu me lembro aqui na Bahia também teve, os órgãos de segurança ficavam todos já de olho e preocupados como é que aqueles cientistas todos se reuniam e enxergavam o momento que nós estávamos vivendo. Hoje, nós estamos também num momento extremamente difícil. E aí, professor Renato, como é que o senhor aí na SBPC está vendo isso e atuando? Bom, eu assumi faz 2 semanas, a gente está com muita preocupação por causa de tudo que está ocorrendo no Brasil. Quer dizer, existe algo que imediatamente afeta as áreas da SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, são os cortes enormes de verbas no financiamento da pesquisa. Tendo vários efeitos, um deles que o Brasil não fez uma vacina. O Brasil tem todas as condições, em termos de pesquisadores, laboratórios, inteligência, para fazer uma vacina. Se Cuba, que é um país bem menor, bem mais pobre, com um conjunto de cientistas menor que o do Brasil, conseguiu fazer várias vacinas, o Brasil poderia ter feito também pelo menos uma boa vacina, uma grande vacina. Poderíamos ter vacinado o nosso povo inteiro com ela, poderíamos ter utilizado também uma vacina brasileira como um instrumento poderoso do que chamam hoje soft power, de um poder diplomático, vamos dizer, de uma imagem positiva do Brasil, que é o que a China está fazendo na África e mesmo conosco. Quer dizer, estamos sendo vacinados majoritariamente com vacinas chinesas. E a China está difundindo a vacina dela pela África e pela Ásia e adquirindo, assim, um capital de simpatia que o Brasil não teve. Então, o primeiro ponto que a gente vê é esse corte brutal nas verbas da pesquisa, caiu de mais de 3 bilhões de reais do CNPq para apenas 1 bilhão e pouco, quer dizer, cortou praticamente 2/3 da nossa principal agência federal de fomento à pesquisa, o CNPq, que inicialmente queria dizer Conselho Nacional de Pesquisa, que muita gente ainda se refere por esse nome. E, fora isso, também as universidades, as escolas foram afetadas. É impressionante que, num país como o Brasil, que se acostumou a ter uma liderança federal na educação básica, que é a competência dos estados e municípios, mas que tem sido muito ajudada pela União desde os anos 90, desde pelo menos o governo Itamar Franco, é impressionante que o Ministério da Educação tenha primado pela ausência, que o Ministério da Saúde também tenha se omitido na liderança do combate à Covid. Então, nós temos todas as pautas, vamos dizer, importantes, dignas, vinculadas à melhora da qualidade da vida, todas essas pautas foram, de certa forma, deixadas de lado esses anos. Então, tem como eu chamo de círculos concêntricos. Um círculo mais imediato nosso, que é a pesquisa, a educação, mas isso também chegando à saúde, ao meio ambiente, porque hoje você não tem saúde sem cuidar do meio ambiente. Você não tem as cidades grandes, pode ser São Paulo, pode ser Salvador, pode ser Recife, são cidades em que a condição de vida está piorando e uma das razões de piorar a condição de vida é o descuido com a natureza, que não é nem sequer necessariamente culpa dos prefeitos, vem de tão longe, há tanta coisa envolvida nisso, mas eu sempre penso no Rio de Janeiro, que tem um bairro de Bangu, que é um bairro que é 5 graus mais elevada a temperatura do que na beira da praia. Quer dizer, nos bairros mais ricos você tem uma temperatura mais fresca, por quê? Porque você tem arborização. Então, tudo isso são pautas que a SBPC, que afetam a SBPC e das quais a SBPC participa, né? Então, nós temos que
lutar para salvar o que tem que ser salvo, para evitar que tenhamos um prejuízo irreversível. Em algumas áreas talvez já seja, com cérebros, com capacidade intelectual indo para o estrangeiro, salvar o que pode ser salvo e preparar um Brasil melhor, que vai precisar muito de ciência e muito do nosso empenho. Professor, a gente tem visto desde o início do governo do presidente Messias um combate contra a democracia, contra a ciência, contra a tecnologia, contra a educação, contra a saúde, sistematicamente, avanços em cima de instituições no meio jurídico e um silêncio perturbador, um silêncio ensurdecedor do Congresso Nacional. Até pouco tempo também o grande empresariado brasileiro estava silente, não se manifestava, olhava. Agora a gente vê, houve um documento assinado por cientistas e grandes empresários se rebelando contra tudo isso que está aí. O senhor acha que passou do tempo de ser feito isso? Ainda é possível estabelecer limites dentro do marco legal para esses ataques à democracia brasileira? Ainda é possível, quer dizer, apesar de estar tudo atrasado, de os políticos estarem atrasados, empresariados, economistas terem entrado praticamente por último nessa luta, mas ainda é possível porque nós estamos numa situação muito calamitosa e não dá nessa altura para dizer fulano não tem direito de atuar porque fez isso, fez aquilo. Não, todos os apoios às causas da civilização, às causas do conhecimento, às causas da vida, todo apoio é bem-vindo, é muito importante. Agora, o que isso mostra também um tanto, Mário, é que as instituições não funcionam sozinhas se não tiverem uma educação política intensa. Quer dizer, numa sociedade que não tem uma cultura política aprimorada como a brasileira, é fácil a demagogia emplacar. E no Brasil a demagogia passa muito por uma palavra só: acusar o outro de corrupção, acusar o outro de ladrão. Isso a gente vê desde um grande baiano, que foi Gregório de Matos, em cujos poemas há acusações ao governador da época, isso 400 anos atrás, de corrupção. Então, parece que no Brasil, toda vez que nós temos um problema político, as pessoas imediatamente atribuem ao roubo, não atribuem a escolhas políticas erradas, enfim, equívocos na gestão, ou mesmo, às vezes, a causas externas. Por exemplo, nós estamos vivendo há mais de 10 anos tendo o impacto de uma crise econômica mundial, de 2008, que demorou a chegar ao Brasil, mas chegou com muita intensidade. E chegou quando? Chegou por volta de 2013, 2014, e foi o que acabou levando a cair o governo da presidente Dilma. Então, nós temos nós precisamos ter uma sociedade que discuta melhor políticas públicas, que entenda que sem políticas públicas um país não funciona. Se você não tiver um papel do governo positivo, por exemplo, no acesso à universidade, você vai manter sempre a elite branca, da qual nós pertencemos. Mas você não vai revelar os talentos negros, talentos pobres, esses outros talentos que agora, por exemplo, nas Olimpíadas, se revelaram, mas também se revelaram porque houve nos anos anteriores investimento em esportes, houve espaço com a Bolsa Atleta para jovens mais pobres treinarem e se fortalecerem. Então, tem que haver uma intervenção pública nisso tudo, bem controlada, bem dirigida, inteligente, mas tem que haver isso. Eu estou conversando com o professor Renato Janine Ribeiro, atual presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Professor, o governo, a candidatura Bolsonaro e o governo Bolsonaro
será que teria despertado o feito com que essa extrema-direita homofóbica, racista, perdesse a vergonha e se expusesse de uma forma muito clara? Ou seja, ela sempre existiu, uma parcela significativa ou não da população brasileira pensa assim, e com Bolsonaro assumiu as luzes e o protagonismo. O que é que o senhor acha disso? Que há uma parcela de gente de extrema-direita que não ousava dizer seu nome e que agora está bastante à vontade para falar qualquer bobagem. Isso é verdade. E eles sentiram à vontade com isso. Mas há uma parte substancial de eleitores do atual presidente, pessoas que votaram nele 2 anos, quase 3 anos atrás, que, na verdade, o fizeram muito mais por falta de conhecimento da política e porque, durante anos, a política foi sendo demonizada. Quer dizer, eu penso em 2013. 2013, quando houve as manifestações de rua, para meu espanto, e vou dizer até para meu encanto, talvez eu estivesse enganado, mas para minha grata surpresa, eu senti que havia uma politização da sociedade, que havia pessoas que diziam, bom, nós queremos melhorar o transporte público, isso requer participar da política. Aqui em São Paulo, onde eu moro, houve até mesmo um dia em que havia, na Avenida Paulista, ou perto dela, ao mesmo tempo uma manifestação de surdo-mudos, uma manifestação contra o aumento das passagens e uma manifestação de cidadãos bolivianos contra o assassinato de um garoto de sua nacionalidade, um crime horroroso. E as 3 manifestações, praticamente espontâneas, reclamando a atuação do poder público, uma mudança na forma do poder público. Eu acho que isso foi positivo. Porém, como não houve resultado logo, e o tempo da política e das mudanças políticas em especial é um tempo demorado, um tempo lento, então houve um desencanto com isso muito grande, e o resultado foi que falar mal da política voltou a ser um dos esportes preferidos dos brasileiros. Fala mal, qualquer coisa, você ataca os políticos, e qualquer coisa você insinua que o que não deu certo foi por algum tipo de corrupção. E isso levou a uma demonização da política, como foi dito desde o começo pelo cientista Vanderlei Guilherme dos Santos, e com isso a escolha de nomes que não tinham tradição, nomes que você não sabia nada sobre eles, mas que teriam a vantagem de serem nomes novos, que é uma vantagem, vamos dizer, depende, né? Porque você não vai aprender a ser presidente da República sendo presidente da República, você tem que fazer um certo aprendizado, como em qualquer área. Ninguém começa a guiar um caminhão a partir do nada, sem nunca ter guiado nenhum veículo antes. E isso favoreceu essas candidaturas, favoreceu também eu creio que há pessoas que estranharam muito essa mudança no mundo que a gente assistiu, que a gente assiste nas próprias Olimpíadas, com um protagonismo maior das mulheres, maior dos negros, maior das populações LGBT, todos que foram discriminados historicamente, de repente começaram a ter um espaço maior na sociedade. E há pessoas que, sem serem pessoas más, mas ficaram chocadas com isso, ficaram chocadas, e quando ouviram um discurso preconceituoso, elas foram atrás desse discurso. São pessoas que a gente precisaria ter um papel muito pedagógico com elas e deixar claro, na frase eu gosto de uma frase do Drauzio Varela, ele diz, se te incomoda o seu vizinho ser casado com outro homem, o problema não é do seu vizinho, o problema é seu. Acho que a gente deveria ter, ou precisa ainda, deixar claro que, enfim, você ter espaço maior para as mulheres, para os negros, para os pobres, isso não prejudica a vida de ninguém, ao contrário, melhora a vida de todos. E um Brasil mais próspero é um Brasil mais próspero para todos. Acho que tudo isso junto se somou, sabe mais. Professor, o senhor falou de 2013. Eu me lembro dessas bastantes manifestações, me lembro inclusive da presidente Dilma achando que deveria fazer uma constituinte para tratar desse assunto,
o Congresso se movimentou, vamos fazer, não vamos fazer, vamos para aqui, vamos para ali, não se fez absolutamente nada, e a onda foi crescendo, crescendo. Depois chegou a Lava Jato com as denúncias todas contra o PT e seus dirigentes, e aí se estabeleceu aquela... Eu não vou votar em ladrão. Eu conheço muita gente, não é, que diz assim, bom, eu não conheço Bolsonaro, mas ele pelo menos é honesto, eu não vou votar em ladrão. Não vou votar em ladrão, tem horror a ladrão, o PT roubou muito, e essa coisa toda. E aí surgiu, então, essa força de direita extremada que tem sido alimentada a cada dia pelo presidente, não é? Que não obedece nenhuma regra, que infringe a Constituição, que ameaça sair das 4 linhas da Constituição. E, no entanto, a gente vê agora o Tribunal Eleitoral se manifestando, o Supremo se manifestando, mas o Congresso Nacional, que teria e deveria ter um papel fundamental, nada. Uhum. Aí fica difícil da gente ter um pouco de esperança do futuro. O que é que o senhor pensa disso, professor? Bom, é claro que a SBPC é uma organização não partidária. E eu, falando em nome da SBPC, eu posso tomar posições, devo tomar posições políticas no sentido muito amplo Sim, da grande política, dos claro. princípios gerais, a defesa da democracia, a defesa da Isso. educação, da cultura, da saúde, meio ambiente, enfim, defesa das causas nobres que estão justamente na Constituição. Agora, me parece que falta aí, talvez, na hora da eleição, as pessoas terem mais informação e serem mais críticas. Uma coisa que eu vejo é que aquelas pessoas que falam mal de políticos em geral, que dizem que todos os políticos são ruins, e que então vão votar em alguém que não seja tão político ou não seja ruim, essas pessoas têm um talento extraordinário para escolher o pior dos nomes possíveis. O pior. Quando você nivela todos no mesmo pacote, você perde toda a capacidade de discriminação. E para discriminar, você tem que olhar, você tem que ver o que o tal político fez, o que ele não fez. Há políticos que foram, como você, prefeitos, governadores, exerceram um cargo executivo. Há muitos que nunca, que foram deputados, vereadores e, inclusive, de oposição, ou seja, um político de oposição dificilmente ele leva asfalto para uma rua, dificilmente ele leva uma escola para cá ou lá, porque ele não tem acesso ao poder executivo como um político governista tem. Mas um político de oposição pode mobilizar pessoas, pode fazer que essas pessoas lutem, por exemplo, para trazer justamente asfalto, posto de saúde, escola. Então, não é só essa ideia de que você tem que ter no parlamento alguém que tenha um acesso fácil ao governo. Você tem que ter no parlamento gente que esteja comprometido com o povo. E eu penso que para as próximas eleições é importante insistir nisso, insistir que as pessoas votem em parlamentares de qualidade. Veja, volta e meia a gente ouve falar em parlamentarismo como uma possibilidade para o Brasil. Foi rejeitado 2 vezes em plebiscito. Mas o parlamentarismo tem uma pequena vantagem, que é que ele torna menos traumática a retirada de um governante que dê problemas. Nós já tivemos 2 impeachments em 4 presidentes da nova República. O quinto a gente não sabe, aparentemente não sabe o impeachment dele, por quê? Em parte porque ele conseguiu o apoio do Congresso através de uma série de negociações que ele teve lá, e aparentemente também porque a sociedade cansou, ficou tão esgotada. Tirar 2 presidentes pelo impeachment de 20 anos é tornar normal o que deveria ser exceção. Talvez, se a gente tivesse parlamentarismo, fosse mais fácil. Mas para ter o parlamentarismo, a gente chega a essa quadratura do círculo. Para você ter o parlamentarismo, você tem que votar com consciência nos deputados. Os deputados têm que ser Claro. representativos. O Congresso tem que ser um Congresso em que realmente você possa confiar para conter abusos presidenciais. Então, você não pode dizer que o Congresso vai dar um tiro de canhão, que é o impeachment, se ele nem sequer
limita certas coisas básicas. Há essa lei que foi votada, derrubando o veto presidencial, e usar recursos do Fundo de Serviços de Telecomunicações para fornecer a banda larga e tablets para as crianças das escolas públicas, que foram as mais prejudicadas pela pandemia. E o presidente vetou, o veto foi derrubado, e aí o que ele faz? Ele baixa uma medida provisória praticamente anulando a lei. Isso. Isso não é correto. Teria que haver uma devolução dessa MP. Essa MP não vale, não tem consistência, senão o poder do Congresso fica aniquilado. O Congresso tem que reagir. E vamos ver, vamos pressionar para que reaja. Professor Roberto Giannini Ribeiro, muitíssimo obrigado. É sempre muito bom conversar com o senhor. Parabéns aí, eu fiquei muito feliz de saber que o senhor está ocupando aí, está em excelentes mãos essa instituição tão importante para nós, para a ciência e para a democracia. Muito obrigado, bom dia para o senhor, professor. Muito obrigado para todos os nossos ouvintes. Sempre um grande prazer estar no seu programa, vê-lo. Então, desejo um dia muito bom para todos. Uma semana muito boa, na verdade. Muito obrigado.